Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos estejam bem. Estou de volta aqui em mais uma videoaula e hoje a nossa videoaula será sobre o sistema ABO e o fator RH. É bem legal esse tema, um dos temas mais interessantes da biologia, tá? É a aula 50 da apostila 4, eu não coloquei aqui no slide, mas é a aula 50 da apostila 4 do sistema ângulo de ensino, tá bom? Biologia do setor B. Tá bom? Então eu espero que gostem. É bem legal esse tema, acho que vocês vão gostar. Nós temos exercícios aqui para treinar, tá bom? Então se vocês querem mais aulas desse tipo, se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem com seus amigos e ativem as notificações para receber vídeos novos quando eu lançar toda segunda e quinta. Lá eu aviso também no Instagram, @estudo.fácil, então vai lá seguir também. Tá bom? Então vamos começar a nossa aula, espero que gostem, qualquer coisa é só mandar mensagem via direct para mim. Tá bom? Então vamos começar aqui e eu começo falando logicamente do sistema ABO. E o que é o sistema ABO? É um caso de alelos múltiplos. O que é um alelo múltiplo, né? Na verdade, são 3 ou mais formas alélicas em um mesmo lócio, um mesmo lugar no gene, tá? E no sistema ABO, como é que funciona? O isão A aparece na mesma quantidade que o isão B e em maior quantidade que o izinho. A gente já vai entender por quê, tá? Quem tem o alelo isão A vai codificar o antígeno A. A gente vai entender tudo bonitinho, tá bom? Então fiquem tranquilos. Quem tem o alelo isão B vai codificar o antígeno B e quem tem o alelo izinho não vai codificar nenhum. Tá? Esses alelos são proteínas estruturais, tá bom? E agora eu entro com um quadro aqui super importante das formas alélicas de genótipo e fenótipo. Então vamos lá. Quem é tipo A, no meu caso, eu sou A. Eu não estou levando em consideração ainda o fator RH, tá bom? Quem é tipo A, ou é isão A, ou isão A, izinho, tá? Então, quem é do tipo A vai codificar o antígeno A. Quem é do tipo B, ou é isão B, ou isão B, izinho. Logo, codifica o antígeno B, porque tem a presença do isão B. O tipo O é izinho, ele não codifica nenhum antígeno. E quem é AB, codifica os dois, porque é isão A e isão B. Tá? Então você percebe que o isão A e o isão B aparecem na mesma quantidade, mas em quantidade maior que izinho, tá bom? Porque é essa relação aqui que eu mostrei para vocês, que eu vou marcar em amarelo aqui, ó. É essa relação, tá bom? Então vamos continuar aqui, deixa eu pegar minha caneta e vamos lá. Entro aqui com um quadro super importante. Está em inglês, mas a gente vai conseguir entender tudo bonitinho, tá bom? Então, ó, o grupo A, por exemplo, aqui é a hemácia do A, tá? Então, ele tem os antígenos A, que são esses negocinhos aqui, tá? Essas pontinhas, digamos assim, na hemácia. Tem os anticorpos no plasma, anti-B, tá? Esses anticorpos são proteínas de resposta, a gente já nasce com isso. Tá? Isso daí não é o problema é o antígeno. Tá? Porque como a gente doa hemácia, o que tem na hemácia é o antígeno, então o problema é o antígeno. Tá bom? Então, e os antígenos que tem aqui na hemácia do A é o antígeno A. No grupo B é o antígeno B que está na hemácia e já tem o anticorpo anti-A. Tá? Grupo AB tem os dois antígenos, mas não tem nenhum anticorpo. Mas tem os dois antígenos. Grupo A não tem nenhum antígeno, como a gente pode ver aqui, porém tem os dois anticorpos, tá bom? Agora, se a gente chegar a uma conclusão, perguntar para você, hein? Vamos ver se você vai responder aí. Aí na sua casa eu vou tentar escutar aqui, hein? Quem é o receptor universal? Eu já vou explicar por que desse O aqui, que é uma dica super importante. Quem é o receptor universal? Bom, para ser o receptor universal, tem que ter o quê? Todos os antígenos. Qual dos 4 grupos, A, B, AB ou O, tem todos os antígenos? Vamos ver? Certinho, o grupo AB. Olha aqui, ele tem os dois, ó, o A e o B, ó. Nossa, deixa eu pegar outra cor de caneta aqui,
porque aqui não está dando para ver, ó. Tem os dois aqui, ó. Olha que beleza. E agora, se eu perguntar para você quem é o doador universal, é quem não tem nenhum, que pode doar e não vai fazer nenhum problema. É o O. Interessante, né? E agora eu entro aqui com uma dica super importante para você, então anote aí em um post-it, deixe grudadinho no seu caderno, porque se te perguntarem qual é o doador universal e qual é o receptor universal perante o sistema ABO, putz, eu não lembro tal, o doador, pensa que tem dois Os, ou seja, se tem dois Os, é o O. Se só tem um O, é o AB, aí você tem que saber mesmo. Tá? Mas o doador você pode associar dois Os e o O. Então, se tem mais O, é o grupo O. Tá bom? Então, aqui ó, um quadro bem importante. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor ele na próxima tela. Então, o O ele é o doador universal, pois não tem nenhum antígeno. E o AB é o receptor universal porque ele tem todos os antígenos. Ou seja, ele pode receber de qualquer um que não tem problema nenhum. Por quê? Porque ó, muitas vezes o antígeno do doador pode ser um corpo estranho para quem vai receber, no caso de transfusão sanguínea. Por exemplo, o A ele não pode doar para o O, porque o A ele tem o que? O antígeno A, que vai ser o corpo estranho para o grupo O. Então, se um cara que é O receber de um cara que é A, o antígeno A vai ser um corpo estranho para o O, ele vai reagir com o quê? Com o anticorpo anti-A, que ele já nasceu com isso. Tá? Normalmente, da parte da imunologia, a gente, para produzir anticorpo, já tem que ter um contato primeiro com o sangue, nesse caso, por exemplo. Mas no sistema BO, nesse caso, a gente já nasce com anticorpo. No meu caso, eu sou A, eu já nasci com anticorpo B. Tá bom? Bem tranquilo, bem legal nessa parte. Agora eu entro com um resumo geral, que é uma tabela super importante para você. Então vamos lá. Os fenótipos. Eu sou A. Posso ser B, posso ser AB ou O. Quem é A? Os genótipos serão isão A ou isão Azinho. Tá? Terá antígenos ou aglutinogênios, isso daí na hemácia, terão antígenos A, e anticorpos ou aglutinina anti-B, isso no plasma, tá? Que é a parte líquida. Quem é B? Genótipo isão B ou isão Bzinho. Terá o antígeno B e o anticorpo anti-A. Quem é AB é isão A, isão B, terão os dois antígenos e nenhum anticorpo. Pode receber de todo mundo, beleza. Tipo O, genótipos único, izinho, nenhum antígeno, porém os dois anticorpos. Tá bom? Agora, como diferenciar aglutinogênio de aglutinina? Sempre confundo tal. Outra dica minha, anote a dica do Henrique. Aglutinogênio e aglutinina. Aglutinogênio tem o G ali no meio e lembra o que? Antígeno. E o outro é anticorpo. Bem importante isso daí, porque às vezes pode confundir a gente na hora de um exercício. Tá bom? Bem legal. E agora eu vou falar de transfusão sanguínea. Tá bom? O que é transfusão sanguínea? Ou seja, quem doa para quem? Né? Então, ó, como eu estava fazendo essa reflexão de um cara que é A doar para um cara que é O, eu vou fazer isso daqui com vocês, aqui essa reflexão. Então, ó, por exemplo, o grupo da sanguínea da pessoa. Eu sou A. Eu só posso receber de quem? Do O, porque ele é doador universal. Todo mundo vai receber do O, tá? E do A, por quê? Porque tem o isão A, porque tem o alelo que eu codifico, que é o A. Ah, mas por que eu não posso receber do AB? Porque tem o alelo isão B. Isso é um antígeno estranho para mim que eu vou reagir contra. Então eu não posso receber do AB, eu só vou receber do A e do O. E eu dou para quem? Para quem tem o isão A e AB. Tá bom? Bem tranquilo esse raciocínio, né? Então quem é B só vai receber de quem? Do O, logicamente, e de quem tem o alelo B, né? E B, então é o próprio B. Então quem é B recebe de B e O. E doa para quem? Para B e AB. Sempre, todo mundo vai doar só para AB, porque o AB é o receptor universal. Agora, AB recebe de todo mundo, porque tem todos os alelos. Ah, mas ele vai receber do O e ele não tem o Izinho aqui. Sim, mas o O, a hemácia de quem é O, não tem nenhum antígeno. Então, pode receber que não tem problema nenhum. E ele vai doar exclusivamente para AB, que tem os dois. Não posso doar nem para A nem para B, porque o A não tem o IB
e no B não tem o IA. E no O não tem nenhum, logo eu só posso doar para B. O O só recebe dele mesmo e doa para todo mundo. Tá bom? Tranquilo, né? Aqui tem um esquema, né? Então é bem importante. Isso aqui só estou levando em consideração o sistema ABO. A gente já vai entrar no fator RH e a gente vai complicar só um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Tá bom? Então vamos lá, agora vou falar de reação de aglutinação e tipagem sanguínea. É bem importante isso daí. Tá? E eu entro com esse quadro simplificado, tá? E este outro quadro aqui que é bem importante. Então, por exemplo, se eu não soubesse meu tipo sanguíneo, qualquer um que não saiba, o que você pode fazer? Você vem, tira uma amostra do seu sangue e pinga gotas desses soros que a gente chama, que tem o anti-A, o anti-B e o anti-RH, que aí depois a gente vai falar do fator RH. Tá bom? Então, por exemplo, eu que sou A, eu vou tirar aqui para a gente ficar só nesses quadros. Eu que sou A, eu tenho o antígeno A. Ou seja, quando eu pingar o soro anti-A, vai aglutinar com o meu sangue. O que isso vai mostrar? Que eu tenho o antígeno A, que no caso pode ser também chamado de aglutinogênio. E não vai aglutinar quando eu pingar o soro anti-B, porque eu não tenho o alelo B. Então, ó, vou pegar aqui, já falo do O. No meu caso, por exemplo, A, eu tenho o antígeno A, aglutinina anti-B, né, o anticorpo anti-B, eu vou aglutinar quando pingar o soro anti-A, porque eu tenho o alelo A, isão A na verdade, e não vai aglutinar quando pingar o soro anti-B, porque eu não tenho o alelo IB. Agora, quem é B é o contrário, ele não vai aglutinar com o soro anti-A e vai aglutinar sim, logicamente, com o soro anti-B, porque tem o alelo IB. Quem é O não vai aglutinar com nada, porque não tem nenhum antígeno, e quem é AB aglutina com os dois. Tá bom? Então fica meio assim, ó. Dá pra ver a olho nu. Tá? Então, a determinação dos tipos sanguíneos é feito quando testando-se a reação de duas gotas de sangue de um indivíduo aos anticorpos anti-A e anti-B. E aí a gente consegue determinar o tipo sanguíneo, que então é uma reação de aglutinação e tipagem sanguínea para descobrir o tipo de sangue. Tá? A questão é assim, por que eu não posso receber de B? Né? Vamos voltar aqui no quadro anterior. Por que eu não posso receber de B? Porque o B vai ser um antígeno, vai ser um corpo estranho para mim, vai aglutinar o meu sangue, vai entupir, pode até entupir o vaso sanguíneo. Tá bom? Por isso que é bem perigoso, tem que saber para quem você deve doar, de quem você recebe, tá bom? Por isso que é bem importante. Então aqui eu resumi, ó. Tá tudo resumido aqui bonitinho, esse quadro também é super importante, tá bom? Então agora vamos falar do fator RH. E vamos entender melhor. O que é o fator RH? Ele é um conjunto, sistema de grupos sanguíneos que foi descoberto, se eu não me engano, no século passado, a partir do sangue do macaco rhesus. Por isso que é RH, porque rhesus é RH, então ficou conhecido como fator RH. O que ele vai indicar? Se o sangue é positivo ou negativo. Tá? Então, se ele é positivo, fator RH positivo, ele vai possuir antígenos aderidos à hemácia. Logo, vai aglutinar ao ser aplicado o soro anti-RH. Se for negativo, como não vai possuir antígenos, não vai aglutinar ao ser aplicado o soro. Tá? Então, ó, quem é positivo tem o antígeno aderido à sua hemácia. Quem é negativo não tem nenhum antígeno. No meu caso, eu sou A positivo. Tá? Eu sou isão A izinho, RH positivo. Tá? Rão, Rinho, que eu já vou explicar para vocês e vou explicar por que eu sei que eu sou isão A izinho. Então aqui, por exemplo, eu tenho um sangue de um cara que é RH positivo. A ser aplicado o soro anti-RH, por ele apresentar o antígeno RH, vai aglutinar. Como quem é RH negativo, vou adicionar o soro, não vai aglutinar porque não tem um antígeno aderido à membrana da hemácia. Tá? Então, ó, quem é RH positivo é rão ou rão, rinho. Tá? E quem é negativo é homozigoto para rinho. Tá? Homozigoto recessivo para R. Tá bom? E aí é um caso de primeira lei de Mendel. Tá bom? E agora, que eu entro com este quadro aqui que também é bem importante.
Quem é negativo, por ele não ter antígenos na sua membrana, pode doar tanto para negativo quanto para positivo. Ele recebe apenas de negativo, tá? Agora, quem é positivo, por apresentar o antígeno na sua hemácia, doa apenas para positivo, mas recebe de negativo. E recebe de positivo também, tá bom? Logo, quem é o receptor universal? A gente descobriu que é o AB, porém, para ele receber de todo mundo, ele tem que ser o quê? Positivo, porque recebe de positivo e recebe de negativo. Então, o receptor universal do sistema ABO e fator RH é AB positivo. O doador universal, para ele doar para todo mundo, ele não pode ser o RH, porque ele não doa para quem é... Desculpa, não pode ser positivo, porque ele não doa para quem é negativo. Logo, é o negativo, que também não possui antígenos na hemácia. Então, o doador universal do fator RH e sistema ABO é O negativo. Tá bom? Que a gente não nasce, tá, com o anticorpo anti-RH, tá? No caso do sistema ABO, a gente já nascia com anticorpo. E aí, agora eu vou entrar com um caso bem específico de eritroblastose fetal. Tá? É um caso de uma doença que pode acontecer em alguns casos. Nós vamos entender alguns dos casos, né? O caso que só tem um e uma condição específica. Então vamos lá. Pode ser chamada também de doença hemolítica do recém-nascido, também com a sigla DHRN, tá? Primeiro, vamos entender o que é o eritroblasto, né? Eritroblastose vem de eritroblasto. É apenas uma hemácia jovem, tá? Só que essa hemácia ela tinha núcleo. Como ela tem núcleo, ela produzia mais hemoglobina. Essa hemoglobina faz o quê? Transporte de oxigênio, logo aumentava o transporte de oxigênio nessa hemácia. Porém, depois ela perde o núcleo e fica uma hemácia normal, um glóbulo vermelho normal. Tá bom? O que vai acontecer? Essa doença vai comprometer o transporte de O2 no feto. Tá? Isso daqui ocorre no momento do parto. E qual é a única condição para ocorrer a DHRN, doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal? Que a mãe seja RH negativo, R1, a criança seja positiva, R1, R, e o pai seja positivo, R1 alguma coisa, tá? Então, eu já vou explicar o meu caso, tá? Vou usar aqui como exemplo. Então, digamos que um casal, um pai e uma mãe, lembrando da condição, então a mãe RH negativo, o pai RH positivo. No meu caso, minha mãe é O negativo, doador universal, meu pai é A positivo, tá? O que aconteceu? Vamos supor que tenha o primeiro filho. E aí eu vou falar que essa criança é RH positivo, que vou usar como meu caso, porque sim, eu sou RH positivo. O que aconteceu? Eu tenho as hemácias RH positivo logo com antígenos na hemácia. Ao entrar em contato no momento do parto, no rompimento dos vasos capilares, vai haver uma troca de sangue entre os vasos sanguíneos da mãe e da criança, passando algumas hemácias da criança para a mãe, fazendo com que a mãe responda automaticamente, fazendo o quê? Produzindo anticorpo, ou seja, memória imunológica na mãe, tá? Na mãe, já vou voltar ao meu caso. Beleza, produzir memória imunológica, tá lá o anti-RH, tá? Então, só vai produzir anticorpo quem é RH negativo ao entrar em contato com o RH positivo, tá? Porque quem já é RH positivo tem o antígeno, então vai aglutinar beleza sem problema nenhum, tá? Agora, se esse casal tivesse um segundo filho e ele fosse RH negativo, a mãe como é RH negativo também não vai ter problema nenhum, não vai ser um corpo estranho ao entrar em contato com a mãe no momento do parto. Porém, se ele tivesse uma terceira criança e essa criança fosse RH positivo igual à primeira, como a mãe já tinha anticorpos na sua memória imunológica, ao entrar em contato com as hemácias da criança no momento do parto, a mãe ia responder automaticamente com os anticorpos anti-RH que a mãe produziu da primeira criança, ao entrar em contato com as hemácias da primeira criança, fazendo com que esses anticorpos entrem no feto
entrem no corpo da criança, aglutinou as hemácias e ocorreu uma lise das hemácias. Então, vamos dizer assim, quebrou as hemácias da criança, ou seja, comprometendo o transporte de O2 no feto, podendo levar a criança à morte também. Tá bom? Então é bem raro, assim, bem complexo, né? Então aqui eu trouxe uma imagem, já vou falar do meu caso, tá? Então, ó, na primeira gestação, se a mãe é RH negativo, o pai positivo e a criança positivo, as hemácias vão passar do feto para a mãe responde com anticorpos, produzindo a memória imunológica, ou seja, ela foi sensibilizada. Esses anticorpos, em uma segunda gestação em que o filho for RH positivo, ao passar, né, da mãe para o filho, podem destruir as hemácias do feto. Tá bom? Então, ó, um quadro resumo, mas antes eu vou falar da minha história. Então, por exemplo, minha mãe é O positivo, meu pai é A positivo, desculpa, O negativo, meu pai é A positivo e eu A positivo. Quando eu fui nascer e fizeram meu primeiro teste sanguíneo, né, tiraram minha amostra de sangue e perceberam que eu era A positivo. E o que fizeram? Fizeram uma medida profilática, né? Antes que o corpo da minha mãe produzisse anticorpos contra as hemácias as minhas hemácias que entraram em contato com o corpo dela, né? Ela não sabia se ia ter mais filhos ou não, podendo ter mais filhos, poderia ter outros com RH positivo também, poderia dar esse problema que é a eritroblastose fetal. Por isso que ela foi sensibilizada com uma medida profilática de um soro sintético que já tem anticorpos ali e já vai destruir as hemácias, fazendo com que não produza uma memória imunológica na mãe e assim não comprometendo futuras gestações. Tá bom? Então, como que é o processo? Primeiro, a mãe é sensibilizada através de um filho que seja RH positivo. A mãe responde com a produção de anticorpos anti-RH. E em uma segunda gestação de um filho que seja RH positivo, os anticorpos passam da mãe para o feto, podendo ocorrer a destruição das hemácias. E aí por isso que tem a medida profilática, que é a administração do soro anti-RH ou anti-D, a fim de destruir as hemácias RH positivo provenientes da criança. Por isso que minha mãe chegou a tomar esse soro para não comprometer futuras gestações que poderiam ter. Tá bom? É bem interessante, né? É bastante informação. Deu tudo certo aí, ó, tranquilo, acho que sim. Né? Qualquer coisa me peçam via Instagram, via direct, né? Que eu explico novamente sem problema nenhum. Tá bom? Aí acabamos aqui a nossa primeira aula do sistema ABO e fator RH, com bastante informação. Então falamos de tipagem sanguínea, aglutinação, eritroblastose, fator RH. E aqui me despeço de vocês, esperando vocês na próxima aula, hein? Tem aqui aula de exercícios, hein? Não vai sair correndo, já não feche o vídeo. Tem aula de exercícios. Lembre-se de se inscrever no canal. Já está aí disponível a próxima aula. Sigam no Instagram, @estudo.fácil, postagem toda segunda e quinta. Tá bom, gente? Muito obrigado, grande abraço e até daqui a pouco na próxima aula. Corre lá para ver, estará aqui nos cards e no vídeo aqui em destaque. Tá bom? Até daqui a pouco, um grande abraço e uma ótima semana.